Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior. Ahn, Aconteceu alguma coisa e aí eu caí, não sei. É, mas enfim. Ahn, Meu nome é Gabriel, sou um dos palestrantes aqui do Espaço Hamed. E a ideia do tema de hoje é falarmos sobre como as ações de hoje vão impactar aí o nosso momento futuro, né? E boa noite a todos que estiverem acompanhando ao vivo, mas que esse vídeo encontre vocês em um momento favorável aí para reflexão sobre esse tema. Ah, Estava lendo a pergunta 962 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E ele, nessa pergunta 962, ele fala assim: como pode haver céticos, ou seja, pessoas que não acreditam nada no, para além da vida, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Então, os espíritos respondem: eles são um número menor do que julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões. Então, basicamente, quando a gente nasce, né, que temos aí o véu do esquecimento e vamos nos moldando conforme a nossa criação, conforme as informações que vêm da sociedade, enfim, a gente vai desenvolvendo o nosso pensamento e, eventualmente, esse pensamento pode levar aí ao ceticismo, né? A crença de que nada existe depois da morte, não importa o que seja, mas assim, para essas pessoas, não, nada as convence de que há algo, né? Porque não pode ser provado, enfim. E aí o Kardec vai além e complementa, né? A responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Essa frase, gente, é o que fundamenta todo o nosso encontro de agora, tá? Então vamos de novo, ó. A responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Bem dizer, né, do jeito mais simples possível, tudo que acontece com a gente é uma consequência de algo que já fizemos. E está acontecendo conosco algo agora que é a consequência de atos que fizemos numa outra vida passada ou num outro momento passado, tá? Não importa qual seja. É... Ah, mas é uma punição? Deus está nos punindo? Está querendo nos ensinar uma lição? Alguma coisa assim? Mais ou menos. Então, sim, existe um viés educativo, mas quando o Kardec explica aqui que é uma questão de responsabilidade dos nossos atos, acho que aqui fica mais claro e líquido possível, né? Nada acontece porque fatalidade ou porque Deus quis ou é uma punição ou enfim, são consequências de coisas que fizemos e temos que nos responsabilizar por elas. E aí vem a pergunta: a gente vem se responsabilizando pelos nossos atos? Essa é uma pergunta importante de se fazer. É, como que a gente lida quando a gente é responsabilizado pelos nossos atos? Geralmente, pelos estudos psicológicos, né,
uma das coisas que a gente faz é racionalizar e falar e achar desculpas, achar saídas, né? Então, vamos pensar em alguma coisa assim. Eu nunca escovo o dente, nem passo fio dental, não cuido da minha higiene, né, bucal. Aí meu dente vai lá e pencare e cai e eu fico sem dente. Em vez de eu assumir a minha responsabilidade, falar, tá certo, né? Causa e consequência. Se eu não escovei o dente, consequentemente, eu perdi o dente porque ele estragou. Essa seria uma análise lógica e responsável do fato. Agora vamos para uma análise não lógica e sem responsabilidade. Não escovo o dente, não passo fio dental, não faço absolutamente nada. O meu dente estraga e cai e eu tenho que tirar o dente. Aí eu falo assim, cara, eu não tenho sorte. Sempre fiz tudo certinho e mesmo assim, ó, perdi o dente. Percebe que essa argumentação não encontra embasamento na realidade? Então, assim, é uma fuga da responsabilidade de não ter tomado conta, né? Vamos mais um exemplo que está em alta aí. Enchi a cara na festinha, tomei todas ou algumas, peguei o carro e saí dirigindo por aí. Bati o carro. Bati o carro. Vamos pensar que não teve grandes consequências, só consequências materiais. Aí, se eu sou uma pessoa consciente e eu não tinha nem feito esse ato, né? Mas vamos lá. Causa e consequência. Dirigiu embriagado, acidente veicular de trânsito, certo? Assumo a responsabilidade, acerto ali as contas financeiras do reparo do carro e acabou. Tudo bem? Fácil, né? Vamos para uma visão irresponsável e que não está se responsabilizando. Pô, eu fui fechado ali por um outro carro aí, perdi o controle e acabei batendo, mas a culpa é do outro que me fechou. Entendeu? Dá pra brincar disso assim, horas a fio. A gente vai encontrar um monte de situações em que a gente desconsidera a nossa responsabilidade e acaba culpando a outras pessoas por uma coisa que a gente muitas vezes ou deixou de fazer, ou fez e fez errado, enfim. É sempre culpa de alguém, nunca minha, né? Ou como diz os Simpsons, né? O Homer Simpson, a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Mas isso é uma atitude escapista, ou seja, você não está se responsabilizando. E aí, quando isso acontece muitas e muitas vezes, você fala assim: ah, coitado de mim, não tenho sorte na vida. Pra mim tudo dá errado, né? Eu faço tudo tão bom, tão certo, né? Mas nada acontece direito pra mim. Será que tá tão direito assim? Tem que analisar. Seguindo com a leitura. Dizem-nos a razão e a justiça que na partilha da felicidade a que todos aspiram, não podem estar confundidos os bons e os maus. Não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. Consegue encontrar alguma relação com a realidade do dia a dia? Então, enquanto tem gente aí, né, super rica vivendo
de aparência, né? Levando vidas assim, só de festas e digamos, atividades recreativas diversas, quaisquer, tem uma massa de pessoas ralando fortemente para poder sobreviver. Então, poxa, Deus não é bom e soberanamente bom e justo, né? Absolutamente bom e justo. Então, como é que pode esse tipo de coisa estar acontecendo? Como é que pode ter lá uma pessoa que sozinha tem trilhão de dinheiro e gente passando fome? Então Deus não existe, né? Alguns céticos chegariam a essa conclusão. E aí o Espiritismo apresenta uma ferramenta, uma forma, né, de justiça, que é justamente a reencarnação. Por que nós reencarnamos? Ah, para aprender. Não, não é para aprender, propriamente dito. Claro, a gente acaba aprendendo. Mas aí é igual aquela história: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente nasce para aprender ou a gente aprende a cada vez que nasce? Daria para passar também uma boa parcela de tempo refletindo sobre isso, né? Mas o fato é que a reencarnação ela possibilita o mecanismo da justiça divina, né? Obviamente. Então, aquela pessoa que comete qualquer deslize, e é interessante que em algum ponto dos livros aqui da literatura kardecista, é dito que alguns crimes que são crimes aos olhos de Deus não são sequer faltas nas leis dos homens, né? Então, o que a gente está falando aqui é perante as leis de Deus, né? Nós vamos assim, eu sou muito bonzinho, eu sigo todas as leis humanas e tal, mas sei lá, tá descumprindo uma lei de Deus. Vamos ter que arcar com essa responsabilização, né? A responsabilidade de não termos feito o que deveríamos fazer ou de termos feito errado alguma coisa. Ah, mas eu não tive intenção de errar. Ninguém tem, basicamente. Geralmente ninguém quer errar, a gente só erra, a gente toma decisões achando que é a melhor decisão que a gente está tomando naquele momento e só descobre depois que, poxa, acho que errei, hein? Né? Então, assim, a ideia é refletir sobre, tá? Seguindo o contexto. A ideia é que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria aos seus olhos, nem duvidar de que recebam algum dia a recompensa, o castigo, o outro, né? Então ele está falando aqui, você tem uma vida de uma conduta reta, alinhada com as leis de Deus, caminha no bem, caminha com caridade, não faz mal às pessoas, enfim, tem uma vida regrada ali dentro dos preceitos morais, digamos assim. Não é possível, por uma questão lógica, que nós coloquemos essa pessoa que teve a conduta reta, bonitinha, dentro da linha das linhas morais e etc., no mesmo lugar e com as mesmas condições da pessoa que teve uma vida desregrada e totalmente que ignorou totalmente as leis morais, né? Quaisquer que sejam. Então, vamos pegar sempre
assim, podia pegar o extremo, mas vou pegar uma coisa do corriqueiro do dia a dia. É, uma fechada de trânsito. Aí você vai lá e xinga a pessoa. É uma ofensa. Você descarregou um sentimento, tem um lado emocional, tudo bem, mas você proferiu uma ofensa contra aquela pessoa. Dentro de uma dosimetria, dentro de uma certa régua, aquilo ali você vai ter que você será responsabilizado por aquele xingamento. Ah, mas ele não ouviu, não importa, o universo sabe. Essa é a questão. Deus é onipresente, lembra? Então, assim, o universo sabe que você ofendeu uma pessoa. Numa outra situação qualquer, pode ser que você seja o ofendido, e aí que vem a questão. Se você perdoa uma ofensa, é possível que a sua ofensa também seja perdoada. A, a base do que eu estou dizendo está na própria oração que Jesus nos ensinou. Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A dica, a receita do bolo já foi dada. Jesus já falou o que tem que fazer. A gente é que é aquele aluno repetente, cabeçudo, que fica lá se negando, né? Fica ali em negação e não faz o que o professor, a professora estão pedindo. Mas assim, está posto, né? A nossa birra, né? Digamos assim, né? Enfim, a nossa ignorância ali, a nossa infantilidade espiritual, claro, né? Não faz com que as leis mudem. Né? E então a ideia é começar a pensar nisso com mais seriedade e mais frequência, né? Então o texto volta falando assim, né? Ó, por isso é que o sentimento inato que temos de justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Então, assim, internamente na nossa essência, a gente sabe que a vida é eterna, porque a gente veio já de uma outra vivência, né? De uma outra vida. A gente sabe que existem todas essas leis, a gente sabe tudo. Só que isso está tudo num lugar subconsciente, a gente não acessa de forma assim consciente. Então, quando vem um espaço Hamed e incentiva o autoconhecimento, incentiva a expansão da consciência, não é que só o espaço Hamed faça isso, é toda uma filosofia mundial aí, etc. Outras filosofias fazem isso também, mas o que eu estou dizendo é, quando vem esse incentivo, é justamente para a gente começar a acessar mais esses lugares, né? E aí, finalizando o nosso encontro de hoje, qual que é a ideia? Tudo que a gente está vivendo aqui hoje, de bom e de doloroso, perceba, não é ruim, é doloroso. Às vezes a gente toma um remédio que é amargo. Não, né? Lembra do mertiolate que você punha na ferida lá e ardia pra caramba? Era doído, mas era pra esterilizar ali o machucado. Ele tinha uma. Ele era pra fazer o bem, né? Então, assim, as nossas experiências boas ou dolorosas, todas são boas, mas umas doem e outras são prazerosas. Essa é a síntese, né? Todas ajudam a gente a sermos pessoas melhores e mais conscientes das nossas potencialidades, do que a gente consegue fazer de fato. Só que algumas experiências doem e outras são prazerosas, né? E aí, por fim,
a última coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é a perspectiva de que o que estamos vivendo hoje é reflexo do nosso passado. Então vamos fazer um esforço para entender isso dessa forma e se apegando a Deus ou a qualquer outra entidade religiosa da sua preferência que lhe dê forças para passar por essas experiências e passar sem ter raiva, né, digamos, talvez sem ficar indignado, mas entendendo que isso é uma consequência de uma coisa que você fez no passado e hoje está sendo responsabilizado. E olhando para o futuro, se a gente quer ter um futuro melhor, mais prazeroso do que dolorido, a ideia é que a gente construa agora essa realidade futura. E aí o tema do nosso encontro. Vamos entender quais são as leis divinas ou as leis morais. Vamos caminhar no caminho do bem. Vamos fazer o que o Jesus pediu. Ele já pediu, já está posto o que tem que ser feito. Não tem que inventar a roda, né? Já está líquido e certo. Jesus pediu uma coisa ali que está assim posta. Ame ao próximo e ame a Deus, né? Tipo, ame a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Quer expandir isso para os 10 mandamentos? Não matarás, não roubarás e todas as outras coisas? Pode ser também. Tá dentro das leis morais de alguma forma, né? Então, tudo que precisa ser feito já foi dito. Agora precisa ser vivido, né? E esse é o convite que eu encerro, convidando a todos nós aí a nos apoiarmos na vivência das leis morais. Porque sabe aquele assunto do a Terra está em fase de regeneração, é, vai mudar ali a energia da Terra. Ô Sônia, obrigado pelo comentário, gratidão é minha. Um abraço. Só vai acontecer essa mudança de vibração energética no globo terrestre quando a gente começar a individualmente mudar a vibração. E isso significa adotar comportamentos morais mais elevados. Não é mística, não é milagre, não vai ter o Harry Potter lá com a varinha mágica fazendo magia. É dia a dia, é cotidiano, é quando você tá no trabalho estressado e vem alguém e te fala uma bobagem, em vez de você vociferar e querer estrangular aquela pessoa, você falar, respirar, faz um pensamento positivo, manda um Deus, dai-me força, aliás, dai-me paciência, né? Me ajuda, que eu por mim não tenho muita coisa, entendeu? É o cotidiano. Vivendo 80 anos desse jeito, acaba o nosso corpo de carne e osso, a gente vai para o plano espiritual, vai pegar um corpo novo, vai voltar para a Terra e vai continuar com a mesma missão. É isso. Esse é o ciclo da vida, gente. Espero que vocês tenham gostado aí, igual a Sônia comentou. Fiquei feliz, Sônia, obrigado. Espero que seja útil pra gente e tenham todos a melhor semana que puderem, o melhor dia que puderem, enfim, seja lá quando você estiver assistindo este vídeo. Foi uma satisfação grande estar com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.